Quem está aqui para ajudar os trabalhadores a entender o significado dessa decisão da Câmara é o cientista político Paulo Nicoli Ramires, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite, Paulo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao seu jornal. Boa noite, obrigado pelo convite. Paulo, foram públicas, explícitas as negociações de Michel Temer para brecar essa denúncia agora na Câmara, principalmente liberação de emendas, né, que superaram os 2 bilhões de reais. O que isso mostra? Bom, isso mostra que o Congresso está totalmente direcionado a favor do Temer, isso porque boa parte desse Congresso é constituído por membros do agronegócio, latifundiários, grandes empresários, e o Temer está usando, digamos assim, verbas, né, como moeda de troca. Fora perdão de dívidas, né, no setor agrário, o aumento da devastação da floresta. Então, é por esses caminhos que o Temer tem conseguido votos. Esses e outros, né, reformas trabalhistas, tudo isso que vai agradando o mercado também. Né? Quando a gente fala isso de ser público, ser explícito, o que significa? Porque é muito jogado na nossa cara tudo isso que está acontecendo, Sim. né? Significa que o Estado brasileiro não é representativo em relação ao povo. Significa que, historicamente, ele sempre esteve nas mãos de uma minoria, pertencente a uma elite, né? E o povo brasileiro totalmente afastado da participação política, né? Ainda mais a classe média, que antes batia a panela, né? Então ela age de uma maneira hipócrita, burra, eu diria, né? Não tem outra palavra melhor para descrever. Sim. Porque a Dilma, a gente não pode esquecer, ela caiu por muito menos, por uma questão administrativa do Estado. Enquanto que, em relação ao Temer, a gente está falando da esfera penal, formação de quadrilha, obstrução da justiça e recebimento de propina. Né? Inclusive, várias pesquisas mostram que a população, a grande maioria da população, está contra esse governo Temer, é a favor que essa denúncia prossiga, que as investigações sejam feitas. Como é que fica a governabilidade do governo Temer, caso essa denúncia não siga para o STF? Bom, o que sustenta a governabilidade do Temer é o mercado e essas elites rurais e industriais brasileiras, né? Agora, como eu disse, não é um governo que representa o povo, e o Congresso muito menos. O Congresso, em tese, deveria ser a casa do povo, onde deveria haver representantes da sociedade de diferentes segmentos. Mas o que a gente vê é o contrário, ou seja, boa parte do Congresso é representado pelos segmentos das elites, né, o agronegócio, como eu disse agora há pouco. Falando em mercado, hoje, por exemplo, o dólar caiu, a bolsa subiu. A explicação é que o mercado financeiro está tranquilo e satisfeito com essa continuidade do governo Temer? Eu diria que sim, porque interessa ao mercado a manutenção das reformas. E são reformas que prejudicam a classe trabalhadora e os mais pobres e favorecem os mais ricos. Tanto é que a gente tem visto, são reformas que prejudicam a qualidade de vida dos trabalhadores. E, ao mesmo tempo, leis têm sido aprovadas ou discutidas para favorecer os mais ricos. Qual a sua expectativa sobre essa votação que está acontecendo agora? Bom, eu diria que o Temer sairá ileso, né? Não penso de outra maneira, basta ver a Constituição do nosso Congresso. Né? Sim, e com isso, reforma da Previdência, a próxima agora na lista, vai ser votada. Assim, esse me parece ser o maior temor, né? Uma vez que o Temer se mantenha no poder, a tendência é que ele talvez lance mais reformas em prejuízo do povo. E vai continuar prejudicando, porque realmente ele vai ter, não tem a legitimidade, mas vai ter poder no Congresso para passar o que ele quiser. Exatamente. Agora, a única coisa que poderia afastar o Temer, não hoje, mas talvez nas próximas denúncias, né, que o Janot já está ameaçando a jogar de novo no Congresso, né, seria a possibilidade de novas denúncias, só que a questão que fica é, se o Temer não cai por causa dessas gravações, o que seria necessário para que ele caísse, né? Ou seja, já é o extremo absurdo ele se manter no poder. O mínimo que ele tinha que ter feito, assim que as denúncias foram divulgadas, era renunciar. Né? Sim. Só um detalhe, né? A gente não pode esquecer que a Coreia do Sul passou por um caso muito semelhante recentemente. A pena que talvez seja imposta à presidenta, né? Seja a prisão perpétua. E aqui o que a gente vê são leis que mais favorecem os políticos, né? Mesmo porque essas leis foram feitas por eles, o que acaba fazendo com que eles também saiam ilesos da situação. Né? Vamos ver as imagens dessa votação que está acontecendo agora, enquanto a gente conversa. A gente viu, inclusive, 7-4-5-4 o placar. 7-4 pelo arquivamento dessa denúncia.
Paulo, a gente viu agora nas reportagens aqui do seu jornal várias manifestações de partidos de esquerda, de manifestantes de esquerda, de movimentos sociais, movimentos sindicais. O que você atribui essa ausência daqueles que vestiram verde e amarela no impeachment da presidenta Dilma Rousseff? São vários fatores, né? Primeiro, a imprensa, né, ela criou uma situação de espetáculo, né, para que a Dilma fosse afastada, né? A gente não pode esquecer que o Cunha, então presidente do Congresso, marcou a votação para um domingo, onde todos pudessem assistir, se manifestar, até mesmo saíram em praças públicas, né, em frente a telões, para acompanhar como se fosse um jogo de futebol essa votação. Agora vejam que estrategicamente colocaram no meio da semana, está todo mundo trabalhando, então isso dificulta a mobilização. Fora o fato de que a nossa classe média, ela é totalmente adestrada por esses meios de comunicação, os grandes meios, e por isso que ela também não se revolta, né? Então, isso de alguma maneira mostra que a classe média brasileira é cúmplice de todos os atos de corrupção do governo Temer. Alguns especialistas dizem que a população está exausta. Você concorda com isso? Eu diria que se a população realmente estivesse exausta, ela sairia às ruas, né? Sim. Talvez, querendo ou não, a própria Dilma e todos os casos de denúncia do PT tenham levado o povo à exaustão, por isso tantas manifestações. Mas no caso do Temer, existe toda uma espécie de blindagem que é feita em relação à imagem dele, né? Eu outra vez estive aqui e dizia isso, né? Que relativizaram os crimes do Temer, como se esses crimes fossem, digamos assim, menos piores, né? Se é que eu posso usar essa palavra, do que aqueles que a Dilma sequer cometeu, né? Paulo, muito obrigada novamente pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada.